marmita sua lá com folhas mais amargas vai estimular a produção de sais biliares, que vai auxiliar nessa digestibilidade, porque muitas vezes a gente pensa que o refluxo ele é só aqui nessa parte superior, mas ele na verdade é um desequilíbrio de todo o organismo desse paciente, né, que pelo que Uhum. você relata também, tem um desequilíbrio, bem grande na questão do estresse, uma produção bem elevada de estresse, pelo que você comentou aqui, né? Carol, você falou pra mim que tinha um caso bem interessante pra gente discutir hoje. Qual é o caso? Então, vamos lá. Tá tudo bem com você aí? Tudo bem comigo e com você, tudo certinho? Tudo bem, Então tá bom. graças a Deus. Que o caso é aquele que eu tinha te passado, de um jovem LJP, adulto jovem, né, que me procurou, relatando sintomas de refluxo gastroesofágico. O que que ele conta? Que ele já tinha uma azia de um tempo, só que essa azia, essa pirose piorou. E piorou no mesmo tempo em que ele percebeu um ganho de peso, no último ano. Também associa, essa condição a uma mudança no trabalho dele, ou seja, o ritmo de trabalho ficou mais intenso. O que que eu queria aqui a sua ajuda? Seguinte, ele trouxe alguns exames de laboratório que a gente pode conversar sobre essa análise depois, mas a alimentação dele, me chamou muita atenção. Qual é o hábito dele hoje? Então, o que que ele conta? Que ele acorda, mora sozinho, acorda, toma o café da manhã na padaria, então acho que ele come o que tem ali na padaria. O almoço dele é feito na empresa, parece que a empresa fornece alimentos, são como quentinhas. E quando ele volta do trabalho, ele faz o lanche, ou ele passa na mesma padaria, ou ele pede lanche, e assim tem sido o cenário de vida dele. Eu solicitei um exame de endoscopia que ele vai fazer e me trazer, e ele já veio com um relatório que foi aquele que eu te passei também. E aí, o que que acontece? Eu vejo que essa questão alimentar dele, talvez esteja impactando muito. Do ponto de vista, tradicional, eu poderia simplesmente prescrever inibidor de bomba de prótons ou uma outra medicação que é a vonoprazana, que a gente tem nova no mercado, que funciona bem, na maior parte dos casos, para esse tipo de sintoma. Mas a gente está aqui buscando a raiz desse problema, né? E é isso que Correto. eu queria conversar com você sobre essa alimentação dele. O que que você eh, sugere, recomenda, como que você abordaria esse caso? Bom, pelo que você colocou, ele tem um hábito alimentar, de se alimentar muito fora de casa, né, ele prepara zero em casa, pelo que eu entendi. E come só na padaria, pouca comida preparada em casa. Eu trabalharia bastante essa questão de ter pelo menos algumas preparações, simples que sejam, né, mas que ele fizesse com uma gordura melhor. Por exemplo, você vai tomar café na padaria de manhã. Com certeza, a gordura que é utilizada lá para preparar um ovo mexido vai ser uma gordura inferior que você utilizaria em casa, vai ser mais pró-inflamatória, vai ser mais rica em ômega 6. Então a gente tem um padrão mais inflamatório quando a gente tem um consumo de alimentar mais fora de casa. Não relata nenhum consumo de frutas, verduras, e isso acaba impactando nessa saúde digestiva dele também, né, porque vai impactar na microbiota intestinal, acaba gerando uma disbiose, essa disbiose pode estar associada, certo? Podemos ter uma associação aqui de uma disbiose, se desconfia de algum quadro de disbiose? Sim, sim. E lembra que ele também conta de uma ingesta alcoólica substancial, o aspecto das fezes Café, acho que normal. também, né? Foi, 5 a consumo 6 alto de xícaras café. você comenta de café, né? Essas Isso. são as primeiras orientações, né, para um paciente com refluxo, a gente teria que diminuir esse café e fazer uma pausa nesse consumo alcoólico, né, porque eles são mais agressivos para mucosa, gástrica, para esofágica, né, então a gente precisa trabalhar essa cicatrização. Uma outra coisa bem interessante que eu tenho utilizado na minha prática é um pouquinho a questão do caldo de ossos, né, ele é rico em glicina, em glutamina, tem um grande potencial de cicatrização, né.
Então daria para tratar com suplementos, como glutamina, prescrever a glicina, mas também trabalhar com o caldo de ossos, sabe? É uma prática simples, se consome no final do dia, ele gera pouco impacto glicêmico, né? É rico em aminoácidos, então ele trabalha nessa cicatrização. E aí também teria que ser trabalhada essa questão de mais alimentos menos agressivos para a mucosa dele nesse período de tratamento inicial, né? Não relata frutas cítricas, mas ter esse cuidado se tiver, né? Também trabalharia talvez com uma água com gengibre, sabe? Colocar umas fatias de gengibre na água, porque ele é extremamente anti-inflamatório. Trabalharia com algumas estratégias nesse sentido. E aí, tal, Carol, também trabalhar com essa questão, trazer essa importância das folhas mais amargas, porque elas ajudam na secreção de sais biliares, né, de repente antes do almoço, então já que se você não consegue comer num lugar, mas de repente ter lá uma marmita sua lá com folhas mais amargas, vai estimular a produção de sais biliares, que vai auxiliar nessa digestibilidade, porque muitas vezes a gente pensa que o refluxo ele é só aqui nessa parte superior, mas ele na verdade é um desequilíbrio de todo o organismo desse paciente, né, que pelo que Uhum. você relata também, tem um desequilíbrio bem grande na questão do estresse, uma produção bem elevada de estresse, pelo que você comentou aqui, né? Andréia, me fala um pouquinho sobre esse caldo de ossos. Como que ele é preparado? Então, sendo ele uma pessoa que não cozinha em casa, eu orientaria ele a comprar. Hoje a gente tem muitas opções no mercado já. Várias pessoas produzindo exclusivamente, a gente tem várias marcas já, sabe? E ele é cozido por várias horas. Muito das dores articulares que nós temos hoje, baixa de colágeno tipo 2, que as mulheres se queixam depois dos 40 anos, se deve a esse consumo menor de caldo de ossos, que se fazia antigamente muito, né? Então ele protege articulações, mas ele também cicatriza a mucosa digestiva, né? Devido à concentração de aminoácidos que participam dessa cicatrização, né? E ele é cozido por muitas horas, em torno de 12 a 24 horas. A galinha, né, eles assam ela no forno. Depois que você assa, você põe fogo baixo e fica cozinhando, né? Seja de galinha, pode ser feito de carne vermelha ou de carne branca. Eles terão composições diferentes, mas você tem embaixo, em cozimento lento e baixo, você tem a extração desse benefício, né, que é extraído dos ossos. Então, uma forma simples, né, para o paciente que não tem hábito de cozinhar e tal, se eu prescrever isso, ele não vai aderir, né? Então, para eu facilitar essa adesão, trabalharia com opções que você tem para comprar no mercado hoje. E aí trazer marcas, né, interessantes que você tem hoje para comprar. Microempresários têm vendido, que você encontra pela internet, de boa qualidade. Então, você tem ao redor do Brasil hoje uma várias opções já. Entendi. E aí esse produto, ele chega como um produto acabado, é isso? Exato. Você tem hoje, por exemplo, você encontra nos mercados, você tem algumas marcas que você vai vender, vai ser vendido em Tetra Pak, né? Mas você tem microempresários vendendo e distribuindo no Brasil. Eles mandam embalado, sabe? E mandam até a tua casa. Então, geralmente, paciente que refere refluxo, ele se refere no final do dia. Então, é uma coisa que é uma, uma sugestão que eu faria no final desse dia, sabe? Desde álcool, que tal substituir um pouquinho com caldo de ossos aquecido, se coloca numa xícara, toma como se fosse um caldo quente no final do dia, assim. Uma refeição. Sim, e melhora inclusive a qualidade do sono, porque é rico em glicina. Perfeito, perfeito. Então, outra coisa nesse caso que me chamou a atenção foi aquela questão da mastigação. Porque nessa vida dele corrida, parece que ele faz a refeição muito rápido e mastiga, pouco. Diz que é um padrão que ele traz desde muito mais novo, de mastigar rápido, ser aquele que geralmente termina, a refeição antes dos demais. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos nossos dias, né? As pessoas estão comendo muito rápido, elas estão discutindo na mesa, né? Até uma coisa que a gente precisa cuidar, volta e meia, se policiar em casa, né? Ó, esse é um momento nosso de nos alimentarmos, né? E aquilo interfere em toda a secreção enzimática, né? Se a gente não produz ácido gástrico ali, a gente não tem absorção da vitamina B12, que pelos exames dele você tem uma baixo exame de
vitamina B12, de ácido fólico, que é a vitamina B9, né? Que tá impactando na homocisteína dele, né? Por mais que o exame de homocisteína dele mostre dentro de normalidade, nós sabemos que a homocisteína deveria estar abaixo de 7, né? Uhum. Para Sim. prevenir doenças neurológicas e aterosclerose, né? Então, a gente tem aqui uma baixa absorção de B12 que depende desse ácido gástrico que é secretado, né? E vai participar dessa absorção, né? Sim. E dentro desse raciocínio, quer dizer, se eu simplesmente prescrevo um inibidor de bomba de prótons, pensando no alívio dos sintomas, a gente piora esse cenário aqui. Sim, porque o inibidor não deixa o organismo absorver. Como funciona essa questão do inibidor? Eu sei que ele prejudica a absorção de vitamina B12. Eu percebo que os pacientes têm níveis mais baixos de B12, né? Com o Sim, uso, né? assim, o que que acontece? Esses medicamentos, eles entraram no mercado na década de 80. Então a gente tinha lá na década de 70 pacientes que às vezes abriam uma úlcera duodenal ou uma úlcera gástrica e sangravam e às vezes morriam, né, por conta de precisarem serem operados para aquela úlcera ser suturada. E aí, nessas cirurgias, fazia alguns tipos de vagotomia, que é, olha que coisa, a interrupção da inervação em áreas do estômago para que pudesse com isso diminuir a secreção gástrica. Mas aí com o avanço da indústria farmacêutica, vieram para o mercado primeiro antagonistas, H2. Uhum. Depois, os inibidores de bomba de prótons, que são os IBPs. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol e tudo mais. E agora, mais recente, a gente tem a vonoprazana, que ele tem um nome comercial único, não tem outros desse no mercado, e eles atuam, inibindo a secreção de ácido pelo estômago. Então, o estômago, que deveria produzir ácido naquela cascata do processo fisiológico de digestão, produz menos ácido. Com menos ácido, a gente tem menos refluxo ácido Uhum. e aí menos sintomas. Só que nem todo refluxo é ácido, isso é um ponto. E a outra coisa é que a gente, resolvendo o sintoma de refluxo, a gente muitas vezes traz outros problemas, como a deficiência de B12, essa Hum. a vulnerabilização desse intestino para uma desbiose e outros problemas que vêm dessa deficiência de B12 e de outros micronutrientes, né. É verdade, né? Essa questão do ácido gástrico acaba sendo também um preditor da desbiose, né? Isso. Então, nesse caso, São várias específico correlações, né? isso. Nesse caso em específico, essa questão da mastigação, e claro, eu chequei a arcada dentária dele, que eu acho que é um ponto bem importante também, porque assim, a gente tem chance, né, de ter pacientes, mesmo jovens, que têm a falta de um outro dente. Então, no processo de mastigação, não consegue partir o alimento de maneira adequada, triturar o alimento de maneira adequada, né, para que ele chegue em partículas Menores. menores no estômago e o tempo de esvaziamento gástrico seja mais adequado. Então, a pessoa que mastiga pouco, chega com aquele alimento em pedaços maiores no estômago e aquele alimento vai ficar ali por mais tempo até que ele seja transformado num quimo para ser lançado No intestino delgado. isso, no intestino delgado. Então a mastigação é importante, chequei os dentes, tudo ok. A saúde bucal também, isso eu acho que isso, Andreia, é uma coisa importante que às vezes, ó, passa por Passa nós. batido, né? E o que mais que ele tinha? Então, eu vi que as enzimas hepáticas dele também estavam bem elevadas, né? Gama GT dele bem alterada, né? Isso. O que você está correlacionando essa alteração hepática dele? Então, ele fala de um consumo alcoólico Ah, ele relata. frequente, né, aos finais de semana. Sim, sim, verdade. Mensurando isso, eu entendi que ele faz consumo de álcool, que o final de semana começa quando, né? Então, sexta, sábado e no domingo, eventualmente. Mas sexta e sábado, Com certeza. é. Mas esse gama GT tá bem elevado, né, Carol? 180. Será que a gente não tem aí uma contaminação com metais pesados, alguma coisa nesse sentido? Ou talvez uma disbiose sobrecarregando e gerando uma toxicidade maior para esse fígado?
Foi o que eu pensei, talvez, ter uma disbiose aqui muito exacerbada, produzindo muita toxina também, podendo ser causador desse aumento dessa gama GT, né. Sim, é uma possibilidade mesmo. Então, consumo alcoólico, a chance de uma disbiose associada, né, e também uma esteatose, né, que a gente vai ver no Vai ultrassom que eu investigar. solicitei. Uhum, legal. Hum. Então são alguns pontos aqui bem importantes. E o sono dele, como é que estava esse sono? Bem boa lembrança sua. Ele disse que dorme pouco. Aham. Sabe o que que eu percebi? Que é um jovem, assim, mais acelerado. Então ele tenta trazer um rendimento, amplo para aquilo que ele faz. E aí, a solicitação de trabalho é contínua, porque ele fica também com o telefone ao alcance da empresa. Ou seja, não tem um relaxamento, um descanso. Isso. Muito comum nos nossos dias, né, Carol? É. Essa falta de um descanso, porque assim, nada, essa falta de um sono reparador acaba impactando, né, nessa secreção de enzimas, na secreção dos hormônios que estão envolvidos, né, com a saciedade, com a fome, porque você relata que ele teve um ganho de peso de 10 quilos em apenas 6 meses, né. Isso. E com o sono prejudicado desse jeito, é muito comum o aumento do peso desses pacientes. E além de que o cortisol, né, fica muito elevado, a secreção de cortisol, o que estimula a busca por, carboidratos de fácil acesso, né, e glicose fácil para que ele tenha energia para continuar produzindo bastante, né. Sim, sim. Então, Andréia, olha só, dentro daquilo que eu estou investigando aqui, os exames foram solicitados, a gente tem aquele nosso padrão de exames de laboratório também. Ele vai me trazer e ele vai te procurar, e eu acredito que a sua orientação, vai ser fundamental para a gente não ficar preso ao uso de inibidores de bomba de prótons e conseguir Continuamente, né. isso, A gente tratar a raiz do problema dele, né. isso. Que é Legal. que é a princípio, a alimentação, os hábitos de vida que ele vem desenvolvendo, né. Com certeza, acho que é multifatorial a condição dele, né, a gente percebe que precisa ser trabalhado todo dele, né, cuidado com o sono, com a gestão do estresse, alimentação, tentar trazer menos ultraprocessados no dia a dia dele, que também acaba prejudicando ele nesse processo, né. Sim. Então, assim, dentro do seu conhecimento, como nutricionista e também coach, você incentivaria o quê? Esse jovem a ir para a cozinha? Então, eu teria que fazer um trabalho lento nesse sentido, não é uma coisa que você traz e muda de um dia para o outro, né. Mas assim, tentar trazer no primeiro mês, vamos tentar fazer uma refeição ao dia em casa, né. Você vai, trazendo a reflexão desse paciente, você percebe o que está acontecendo, o que que isso está trazendo, né. Preciso fazer essa reflexão com ele, para que ele veja e tente encontrar uma solução. Então fazer isso junto com o paciente. Então como coach, o que que acaba acontecendo? Faz tipo espelho para ele poder enxergar o que está acontecendo, né, e o que que isso está desencadeando nele. E aí trabalhar junto com ele uma solução. O que que você acha de repente, nos finais de semana, talvez começar uma mudança, né, no momento que ele tem mais tempo, que ele tem mais disponibilidade, a vida corrida dele, ele vai é difícil aderir a mudanças muito drásticas inicialmente, né, mas eu acredito muito num processo educacional. Eu sempre compartilho isso com você. Aqui em casa eu fiz isso também. Você precisa educar. Quando a pessoa vai aprendendo o porquê das coisas, ela vai aderindo mais fácil. Gosto de trabalhar dessa forma com meus pacientes. Vamos entender o que está acontecendo, por que que nós vamos fazer isso, e a adesão é muito maior quando ele passa por esse processo. Andréia, dentro desse caso, o que que como nutricionista e coach nutricional, você, entende, como sendo, assim, o mais importante para se modificar, dentro desse contexto de vida dele? Ok, eu gosto de trabalhar muito com a educação do paciente, sabe? Quanto mais ele vai compreendendo o que está acontecendo no organismo dele,
como aquilo está refletindo, né. Muitas vezes eu pego e mostro para ele o histórico dos exames dele, e aí ele enxergando aquilo, eu trago para ele o princípio. Então eu falei: "Ó, de acordo aqui, ó, você está vendo a tua taxa de filtragem glomerular, por exemplo, que é a taxa que nos mostra como está funcionando o rim. Você está entendendo que a gente está tendo uma redução? Tá". Ele visualiza aquilo, e aí eu trago o princípio da hidratação, por exemplo. Porque isso traz muito mais adesão do paciente quando ele entende, ele vê o exame dele, ele vê a clínica dele, e aí você traz o princípio. E eu gosto de trabalhar com essa questão de trazer o reflexo, né, o espelho para ele. Mostrar para ele assim: "Ó, hoje estamos aqui, queremos chegar ali. Como nós vamos fazer isso? Fazendo junto com o paciente pequenas mudanças, porque nenhum paciente consegue sair daqui e subir 10 degraus de um dia para o outro, mas ele consegue ir step by step, degrau por degrau, se a gente vai pegando na mão e mostrando para ele o que mais está impactando. E quando a gente entende quais são os aspectos que mais impactam ele, a gente começa a trabalhar com aqueles assuntos. Então, por exemplo, no caso dele, né, pouca adesão, pouco preparo alimentar em casa, muita correria. Então, talvez, nesse caso, trabalhar com a questão da gestão do estresse, com o caldo de osso, que seria algo que talvez traria no período da noite, que é simples, ele compra, ele só põe na xícara e esquenta. Trabalhar essa questão da qualidade do sono dele e tal, porque assim, senão eu trago uma série de questões que estressam mais ainda ele já está com refluxo, então eu preciso entender o caminho com cada paciente. E eu acho que é ali que a gente faz esse trabalho, integral, se respeitando a individualidade de cada um dos nossos pacientes, né. Muito legal, porque assim, quando a gente fala em suporte nutricional, principalmente eu acho isso, né, para um adulto, um homem jovem, dá um Uhum. medo, né. Não sei se você consegue perceber isso. Percebo. E uma resistência. Por isso que você tem que ir trabalhando com a educação, né. E aí vou trazendo: "Ó, vamos ver o que que você fez ontem. Ah, tomei isso, consumi aquilo, pá-pá-pá. Você entende o que que isso está trazendo e está contribuindo para esse quadro inflamatório, para essa condição que você está?" E aí ele entendendo isso, ele vai aderir muito mais fácil. Muito bom, muito bom. Eu também percebo esse medo na possibilidade da pessoa falhar. Uhum. A vergonha de não ter feito depois, né. É, me colocando mesmo nesse lugar. É, né, que é bem fácil da gente se colocar, né. Sim, porque a gente abraça uma necessidade. Assim, eu sei o que precisa ser feito, mas garantir que eu vou conseguir fazer naquele período, que uma coisa é você fazer um dia, outro dia, né, mas a gente também come emoção, né, Andréia? Come, com certeza. E por isso que esse trabalho integral desse paciente é fundamental. Se a gente não souber acolher ele quando ele chega, né, e mostrar empatia, mostrar que tudo bem, nós falhamos, vamos tentar de novo? Vamos tentar refazer essa rota? É que nem desenvolver um projeto. Muitas vezes a gente é falho na primeira tentativa, mas aí vamos corrigir, vamos ver o que que não deu certo, né? Então fazer esse processo e precisa ter acolhimento, né, da pessoa que está do outro lado, né? A gente precisa ter essa postura, né? Não agressiva só de cobrança, né? Sim, agora olha só, você está falando uma coisa e me veio aqui à mente termo que eu não sei se isso procede, que é uma não sei se é fome por deficiência nutricional, é isso? Com certeza. E por isso que eu gosto muito de começar, sempre falo para os meus pacientes o seguinte: muito do sobrepeso e da obesidade hoje, ela está relacionada com uma deficiência nutricional. Então, se a gente não trabalhar com, né, levantar um exame bioquímico desse paciente, entender quais são as deficiências, o corpo ele está à busca de energia devido a essa deficiência. E você não vai ajudar ele a sair dessa condição de sobrepeso, de obesidade, né. Então, que nem ele nesse caso desse paciente, ácido fólico 9, 6, 6, é. homocisteína dele tá 12 e a B12 dele 304,
é óbvio que ele acorda sem energia, ele já sai se arrastando da cama. E aí eu vou brigar com esse paciente e falar: "Não, você precisa fazer atividade física". Não, eu preciso primeiro melhorar os níveis nutricionais dele para que o corpo dele tenha um mínimo de energia para voltar a fazer uma atividade física, ou mesmo para fazer mudanças alimentares. Então eu gosto muito de trabalhar trazer a suplementação, que ela traz o impacto mais rápido. Quando a gente trabalha com alimentação, é um processo mais lento. E hoje em dia a gente sabe, nosso solo está pobre. Então, mesmo pessoas que têm uma boa alimentação, muitas vezes não chegam a ter níveis ideais nutricionais sem uma suplementação. Então, suplementação nos nossos dias não é luxo, é uma necessidade para um corpo bem resolvido, bem nutrido. E hoje a gente tem no Brasil, suplementos muito bons, né, a indústria farmacêutica magistral tem nos apoiado nós temos muita qualidade no Brasil, né, hoje para entregar para os nossos pacientes nessas prescrições, né. E aí você faz uma prescrição personalizada, um paciente está aqui com ácido fólico 6, a gente precisa subir ele pelo menos para 12 a 17, para que a parte cognitiva dele volte a responder, volte a auxiliar ele no dia a dia dele, né. Sim. Muito bom, Andréia. Eu acho que, a sua intervenção aí vai ser de muita relevância. Esse entendimento e a empatia com as condições de vida, atuais dele, vai fazer também com que ele possa aderir melhor às estratégias nutricionais propostas. Com certeza, eu acho que é um trabalho que a gente faz muito bem feito conjunto, né, porque a gente traz trabalho, eh, colaborativo, né, que a gente tem 2 olhares, né, o olhar da gastro que consegue fazer toda essa prescrição que é necessária no início, medicamentosa, que apoia ele, que sabe fazer o diagnóstico, e a gente vem com a parte da nutrição fazendo suporte aí nesse tratamento, né. Legal, muito bom. Bom, então, diante desse caso, a gente entendeu que a raiz do problema dele está na alimentação e nos hábitos que ele desenvolveu, consumo alcoólico, né, e essa vida acelerada. Exato. Precisando de um cuidado integral aí, né, para melhorarem esses sintomas e a gente resolver realmente essa raiz, né, a causa dos problemas dele, né. Muito bom, Andréia. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, obrigada pela confiança, obrigada pelo tempo, Que é isso, eu que agradeço. Um tá bom? beijo, até a Beijo, próxima. até, tchau, tchau. Tchau.